a primeira competência técnica, a primeira hard skill que você enumera ali no canto inferior esquerdo, ali na esquerda, é exatamente engenharia, né? E eu gosto muito, né, Fernando, porque a Google tem um livro maravilhoso que é Software Engineering at Google, em que eles definem que engenharia é igual a desenvolvimento do software quando você adiciona a dimensão de tempo, né? Ou seja, não é sobre fazer software bom apenas, mas é fazer com que esse software permaneça bom por mais tempo. Enfim, fala para a gente um pouquinho de engenharia aqui, Fernando, para a gente falar um pouquinho sobre esse hard skill. Aqui entra um papel do líder técnico, Elemar, que é o responsável por ser o guardião da qualidade técnica da solução. Esse líder técnico, ele precisa desse conhecimento em engenharia para garantir que o produto do trabalho do time dele seja de qualidade e atenda à necessidade do negócio. Aqui entra um ponto que é bem legal, Elemar, que é o seguinte: quando a gente olha, por exemplo, para uma indústria tipo a engenharia civil, ninguém chega e pensa assim: ah, cara, eu tô com um prazo apertado, eu preciso entregar, tá custando muito caro esse prédio e tal, acelera aí e tal, e aí o pessoal acelera, faz tudo, e aí no final o prédio cai, e aí você chega pro engenheiro responsável e fala assim: cara, pô, mas o prédio caiu. Eu falo: pô, mas você me apertou demais, eu tive que assumir muitas dívidas técnicas, isso comprometeu a estrutura do prédio, ele caiu. Em tecnologia, a gente lida exatamente com isso, tipo assim, mas o pessoal pediu para fazer em uma semana, eu fiz e caiu, sabe? Você compromete totalmente os atributos de qualidade, a confiabilidade, a segurança daquele software, porque você teve que entregar correndo. Existe sim, obviamente, a gente fala muito isso quando a gente está dizendo relacionado à senioridade, existe sim um espectro que você pode variar de acordo com quais restrições você tenha dentro daquele projeto, de você fazer, às vezes, mais ou menos refinado. Mas uma das posições do seu time e do líder técnico de acompanhar isso é validar se aquelas tomadas de decisões elas estão conduzindo por um caminho que para de pé. E aqui entra algumas práticas de engenharia que são fundamentais. Por exemplo, você conhecer, eventualmente até fazer code review das entregas do seu time, sabe? Você conseguir avaliar se a entrega do seu time ela é satisfatória. Você ter uma boa cobertura de testes, isso implica em você conhecer testes e conhecer diferentes tipos de testes, saber forma de medir e ter indicadores para avaliar essas entregas. Então, a gente falou sobre papéis no primeiro episódio. Um dos papéis que eu entendo que a engenharia ajuda a suportar no líder técnico é esse de guardião da qualidade técnica e da qualidade dos entregáveis do time. É interessante aqui, né, Fernando, porque você começa logo com gestão do código-fonte e estratégia de branching, né? Porque se você for pensar num time de tecnologia, num time que desenvolve software, fundamentalmente o repositório de código-fonte é, indubitavelmente, o principal artefato daquele time, né? Então, você ter uma boa estratégia de gestão desse artefato faz total diferença. Você fala ali, por exemplo, sobre os processos de desenvolvimento, ter habilidade de falar sobre monitoramento, operação e deploy. É claro, você repara, você não precisa ser super-homem, tá? Para cada uma dessas coisas, mais uma vez, você deve contar com o apoio, eventualmente, de especialistas, né? Quando você fala sobre monitoramento, operação e deploy, você está falando sobre, eventualmente, SRE, você está falando sobre profissionais de DevOps, mas olha só, é interessante que você entenda DevOps para poder exatamente trabalhar com esses perfis dentro do teu time, né? Você tem competências, você está destacando aqui competência dos code reviews, a gestão das dívidas técnicas. Eu sempre falo, né, Fernando, que o que separa o pleno do sênior não é necessariamente conhecimento de linguagem, conhecimento de stack, nem conhecimento do domínio do negócio. O que separa o pleno do sênior é que o pleno geralmente sabe fazer as coisas do jeito certo e o sênior tem entendimento de quando é necessário fazer as coisas do jeito errado, né? Para poder, eventualmente, atender as demandas de tempo. Porque, aliás, dívida técnica, né, gente, ela só existe, ela só se justifica, de fato, quando você compromete alguma prática para poder cumprir algum prazo, né? E essa questão de estimativas, importante aqui, tá? Estimativas são importantes para a gente poder falar sobre
como suportar para onde a empresa está indo, ordem de grandeza. Muitas vezes as pessoas de tecnologia têm uma certa birra com estimativas, dizendo que elas não podem ser feitas, mas é meio insensato e até injusto, né? Você esperar que alguém de negócio priorize alguma coisa sem ter pelo menos uma ordem de grandeza, né? Eu preciso Sim, saber se determinada iniciativa vai demorar semanas, meses ou anos, né? E você começar imagina, vou começar uma casa, né, Fernando, sem a menor ideia de quando eventualmente uma primeira versão do banheiro fica pronta para eu poder utilizar. Não dá. Né? Eu tenho que ter uma ideia, um cheiro, né? E esse é o ponto, não é sobre acertar na vírgula, mas é ter uma visão, ter uma base de accountability para você poder construir alguma coisa em cima. Esse é um ponto importante. exatamente. Esse é uma prática de engenharia que acaba recaindo bastante sobre o líder técnico, porque ele tem também o papel de ser uma espécie de uma ponte com o time de negócio. Geralmente ele é a referência dentro do time para o time de negócio lidar com as questões técnicas. E uma das perguntas que ele vai ouvir o tempo todo é quanto tempo leva, quando fica pronto e coisas desse tipo. E você comentou um ponto que é bem interessante, Alemar, que é o seguinte: existe muita estimativa inútil, sabe? Isso existe bastante, feito de maneira inadequada, que realmente agrega muito pouco. Porém, não existe fazer um planejamento estratégico sem você conseguir colocar dentro dele um roadmap de evolução, de coisas que você precisa. Então, você precisa ter um norteador e você precisa ter método para conseguir analisar o fluxo de vazão do seu time, para conseguir planejar e organizar. Inclusive, a gente colocou aqui um ponto de destaque que é o seguinte: com base em incertezas. Porque vai ter momentos que você vai fazer estimativas com muita informação, com detalhes, coisas que você já fez, e vai ter momentos que você vai fazer assim, ó, agora, cara, preciso de um cheiro, né? A gente precisa dar essa referência. E essa referência, assim, um chute vai ser dado. A diferença é, provavelmente, o chute de alguém que tem embasamento técnico vai ser melhor do que o chute de quem não tem nenhum. Então, tem que dar o chute. Eventualmente também, né, Fernando, a questão não vem nem na indicação do prazo, né? Muitas vezes os negócios, eles trabalham com o conceito de janela de oportunidade. Então, por exemplo, olha, alguém do negócio pode indicar que precisa de uma feature no sistema, mas essa feature precisa ser desenvolvida até uma data tal. E aí, o que se tenta verificar é se existe ou não a viabilidade técnica de se desenvolver determinada feature num determinado tempo, mesmo que eventualmente incorrendo em a aquisição de alguma dívida técnica, né? Então, cabe ao líder técnico, de muitas formas, às vezes, dar essa resposta. Ponto importante, tá? Na Eximiaco, nós acreditamos que o papel da engenharia, o papel das pessoas da engenharia, principalmente, por exemplo, o papel do CTO, que na nossa interpretação é o principal líder técnico, porque ele é, em efetivo, o diretor de engenharia, é aumentar o throughput, é maximizar o throughput. Cabe ao time de negócio, eventualmente ao PO, depende daí da estrutura que a empresa tem organizada, determinar a prioridade. E a gente entende que prazo de entrega é um produto de prioridade mais throughput. O time, cabe ao Tech Lead a responsabilidade de maximizar essas entregas. E aí, inclusive, né, Fernando, é interessante, se for sobre métricas antes aqui, garantir que a empresa esteja utilizando métricas adequadas. Por exemplo, aqui no Accelerate, né, nós temos as famosas DORA Metrics, né, que você fala sobre o Development Time, você quer minimizar o Development Time, você quer diminuir o tempo entre um dev concluir uma tarefa e colocar ela em produção, você quer aumentar a tua frequência de deploy, você quer eventualmente minimizar a taxa de falhas, né, em produção, então você quer a frequência de falhas, né,
enfim, que você detecta quando você coloca alguma coisa em produção, e fatalmente você também quer reduzir o tempo para se recuperar de um problema quando ele acontecer, porque problemas acontecem, né? Então, muito mais importante do que você tentar se blindar de todas as formas para que problemas não aconteçam ter uma estratégia efetiva para conseguir se recuperar. Aliás, aqui então entra Accelerate, que é um ponto importante, e também entra, eventualmente, dentro das habilidades do líder técnico, falar sobre, por exemplo, conhecimento de sustentação em produção. E aí você tem, por exemplo, um indicativo de tratar aqui com Release It, né, que é um livro do Nigard, muito bom, em que o Nigard fala exatamente sobre essa ideia de que, cara, software tem valor quando ele está em produção. Né? Se não está em produção, efetivamente, ele acaba não alcançando valor.